Vamos a mais uma entrevista e o jornal agora conversa com Narjara Castro. Ela é especialista em contratos e direito imobiliário. Ela fala sobre empreendedorismo no pós-pandemia do coronavírus. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Oi, tudo bem? A Bom gente, dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. bom dia, a gente sabe que muitos setores foram impactados e continuam sendo impactados nesse momento da pandemia. Como estão funcionando, então, essas questões de contratos e afins? Houve uma grande rescisão, né? Dos contratos, principalmente assim, daqueles setores que foram mais atingidos, de academia, de bares. Então, houve muita tentativa de negociação e também muito ajuizamento de novas ações, né? E isso foi sendo definido caso a caso, até porque a Najara, gente, como é um cenário muito novo, a gente não tem um perfil ainda definido. Então, né, doutora? a gente teve rescisões e diminuição de aluguéis aí de 30% até 70%, né? Dependendo de cada setor. Doutora? Só um minutinho. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI das Fake News Eleições 2018, com a finalidade de apreciar a pauta com 9 itens. Você assiste o Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal do YouTube. Doutora, pode continuar a sua explanação. Então, como eu estava falando, então houve sim um aumento muito grande, né, da rescisão e de novas negociações nos contratos aí, porque o cenário mudou e tem que haver um equilíbrio, né, não só aquele locador ou locatário perdeu, foi ambos, né, eu acho que todo mundo saiu perdendo um pouco aí nesse cenário. Então, só que hoje a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais estão começando a entrar numa constância de valores, de percentuais para diminuir aí esses aluguéis, enfim, essas questões contratuais. Bem, bom dia, doutora. Quem fala é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian. Tudo bem, e você? Tudo bem. Você acabou de falar, né, Ensino? Os tribunais estão começando a flexibilizar também, né, juros, diminuição de aluguel. E como é que funciona isso? Isso vai terminar a pandemia ou as pessoas vão ter que devolver ou essa diminuição vai se tornar definitiva nos contratos de locação, tanto comercial ou residencial? Não, o Código Civil, ele prevê algumas exceções que é em casos como os de pandemia, por exemplo, né, que é um caso fortuito, que é uma questão temporária, né, que podem haver renegociações e também rescisões, desde que fique uma das partes, né, sem condições de arcar com os contratos. Então, todas essas decisões, elas provavelmente vão ser temporárias, né? Claro que isso muda de setor para setor. Tem, por exemplo, os restaurantes, eles conseguiram continuar um pouco atendendo via delivery. Já tem outros tipos de comércio que não conseguem. Então, essa análise, ela é feita dentro do processo ou dentro da própria negociações das partes, mas assim, as decisões dos juízes, elas vão durar por tempo temporário, né? Até que volte a situação. Retornando a situação ao normal, que a gente ainda não tem uma previsão de quando volta, isso aí vai voltar também com, às vezes, o aluguel. Às vezes ele pode vir até mais baixo um pouco, considerando que a retomada do comércio ainda vai demorar um pouco. Então, assim, mas não é definitivo, não. Ô, doutora, falando um pouquinho em aluguel, né? Isso que eu acho que o telespectador gosta muito de escutar, porque a maioria das pessoas estão com muitos problemas, né? Esse aluguel, quando há um acordo e houve a diminuição, o pós-pandemia e a volta ao normal da situação, ele vai ter que devolver, reembolsar aquela parte que foi reduzida nesse momento que a gente está passando, né? De isolamento social, de pandemia, de fechamento do comércio? Uhum. Não, em tese não, tá, Lilian? A não ser que tenha uma decisão judicial expressa de que só, por exemplo, os contratos de financiamento bancários, não houve diminuição, porque é um valor ali que você tem que pagar mensal. Então, o que eles fizeram? Eles diluíram as parcelas nas demais parcelas. Nos casos de aluguéis, tanto residencial quanto comercial, há uma suspensão do pagamento de parte daquele aluguel. Então, assim, em tese, não é para haver a cobrança, mas sim, eu já ouvi falar, por exemplo, que teve casos que as partes se fizeram um acordo entre si, sem procurar a justiça, e acordaram só de jogar esses valores lá mais, vamos dizer,
para serem cobrados mais para frente, mas não é isso que o Código Civil resguarda ao cidadão, né? É realmente de suspender ali parte daquele aluguel. Doutora, até dentro dessa questão, como então as pessoas podem se sentir resguardadas nesse momento? É preciso essa conversa com um advogado? É preciso guardar essas conversas que sejam de WhatsApp, de e-mail? É preciso formalizar essas questões para depois, caso sejam cobradas algo que não estavam ali nessa conversa, isso vá para a judicialização? Como é que funciona, então, esses pormenores? Certo. Em qualquer caso, né, que a gente, enfim, qualquer negociação que a gente for fazer, o ideal seria ter um contrato, mas não havendo um contrato, é bom formalizar por e-mail, via WhatsApp. Tudo hoje funciona como uma prova. E hoje na justiça é imprescindível que haja provas para que o juiz possa julgar ali a favor daquele demandante. Tanto é que nesses casos que, né, após pandemia de discussão aí dos aluguéis, se vai haver diminuição ou não, ou qualquer outro tipo de contrato que seja para rescindir o contrato, um dos requisitos que os juízes estão pedindo, solicitando e não abrem mão é a questão da tentativa de negociação. Então, assim, até para uma pessoa hoje entrar na justiça para requerer aí que o juiz dê essa diminuição ou ajude nessa renegociação aí do contrato, a parte tem que provar que ela tentou fazer isso de forma amigável antes, porque senão o juiz não dá. Doutora Najara, a senhora é do estado de Goiânia, né? Porque eu estou lendo aqui na pauta, você é de Goiânia, é isso, né? Como é que está sendo a retomada do comércio aí em Goiânia? Qual que é a posição do governo em relação a essa pandemia? Você poderia dar um cenário geral para a gente aqui em São Paulo? Claro. Goiás, o nosso governador, ele aderiu ao isolamento muito rápido, né? Dia 13 de março foi o nosso primeiro decreto. E desde então ele estava bastante relutante em abrir os comércios, né? Então, assim, ele deixou para abrir só aquilo realmente que era essencial. E aí depois só que ele veio sofrendo muitas pressões, né? Já deu 60, 80 dias ali com tudo fechado. Então, assim, a gente teve um cenário de bastantes restaurantes quebrando, né? A associação daqui acha que 40% em média, 40% dos bares e restaurantes ou vão quebrar ou vão fechar. Então, por não aguentar a pressão, não, aí até me desculpa, antes disso ele pegou e relativizou o decreto, porque estava sofrendo muita pressão dos presidentes da FIEG, né, que são federações das indústrias, enfim, e outras associações, porque a população, a maioria estava sim a favor, vamos dizer, da economia, não em desfavor da saúde, né, mas a favor da economia, que as coisas viessem a funcionar. E aí ele deu um decreto relativizando de 15 em 15 dias. 15 dias deveria fechar e 15 dias deveria ficar aberto. Só que aí uma das associações entraram na justiça e ganharam. E posterior a isso, o governador, eu acho que ele entregou. A gente não se ouve mais falar, que ele está querendo publicar novos decretos. Eu acho que ele está deixando correr. Ele percebeu que a população não estava ficando em casa, não estava seguindo o isolamento. Então, assim, hoje Goiânia, né, eu não posso falar do estado de Goiás inteiro, porque cada prefeito tomou uma decisão, mas a maioria vinha seguindo aí o governador. Hoje Goiânia está praticamente funcionando normal. Tá? As empresas assim que podem, elas estão deixando os funcionários ainda em home office, porque agora em Goiás, depois de junho, houve um aumento muito grande, né, de casos de Covid. Então, assim, piorou. Então, hoje eu acho que está aí, vamos dizer, cada empresa está tomando conta do seu, a pessoa que está tomando, enfim, seus cuidados, e está dessa forma. Hoje todo mundo está quase voltando à vida normal. Doutora, você como funcionária, né? Você você é autônoma, é uma advogada, né? Como é que você vê esse cenário pós-pandemia aí em Goiânia para a área da advocacia? Porque a gente sabe que durante o isolamento social fica uma situação muito difícil, principalmente das pessoas que precisam, dos clientes, das pessoas virem procurar. Qual que é esse cenário na sua área de atuação?
Olha, Lilian, é bem setorial, né? Tanto, não só falando da advocacia, quanto, por exemplo, os bares, muitos quebraram, lojistas quebraram, e tem outras áreas que, na verdade, fizeram foi crescer. A área da advocacia, eu acho que ela vai nesse mesmo sentido, setorial, eu acho que, e vai muito de pessoa também, né? Teve pessoas que conseguiram aproveitar oportunidades e crescerem, e teve outras que diminuíram, pelo cenário mesmo, né? Então, eu acho que é muito disso, da estabilidade em que o advogado está. Hoje a gente tem uma OAB muito atuante, é uma OAB que nos ajuda, que nos apoia, enfim, implementou alguns programas de ajuda para os advogados iniciantes, principalmente. Mas então a gente está num cenário assim que eu acho que é setorial, igual os comerciais. Por exemplo, graças a Deus, comigo não houve diminuição, na verdade, foi um aumento, né? Por eu ser contratualista, eu acho que é um cenário que foi muito movimentado nesse meio de pandemia, então eu estou trabalhando muito mais. Mas eu sei também que tem colegas que já tiveram alguma diminuição, as empresas tiveram que cortar, né? Porque advogado, vamos dizer, não é inicialmente, pelo menos, né, a priori, tão necessário, então houve alguns cortes. Então, acho que está muito mesclado, sabe? Narjara, você falou justamente sobre o quanto a OAB está atuante com os advogados e como que você sente, então, a questão do Estado com os empresários, com os empreendedores nessa retomada. Poderia ter um melhor auxílio? Foi visto de um jeito que talvez a classe pensasse de outro modo? Uhum. Então, houveram algumas tomadas, né, de decisões. Eu acho que essa questão de briga entre presidência, governos e prefeito vem atrapalhando demais, né? Eu acho que a gente está num cenário político não muito favorável. Então, assim, cada prefeito e governador está tomando conta do seu estado, do seu município. E em Goiás, a gente teve alguns programas, sim, de fomentação, né? Foram liberados 500 milhões para ajudarem os comerciantes, os pequenos empresários. A junta comercial daqui diminuiu a burocracia para a gente abrir 20 mil novas empresas. Então, assim, tiveram algumas atitudes, né? Mas isso ainda não vem sendo sentido pelo público, né? O que você escuta falar, o que a gente lê é que há muita burocracia para conseguir auxílio. Então, assim, houveram, mas de fato eu acho que é um cenário do Brasil todo, né? A tentativa, mas a burocratização, às vezes, a falta de facilidade, ou a falta até de alcance, né, de alguns empresários. Não, é uma ajuda, mas não consegue auxiliar todos. Então, realmente, eu acho que não só em Goiás, como todo o Brasil, né, falta um pouco, né, às vezes, dessa facilitação, ou, enfim, implantação de processos que resultem em mais eficácia das iniciativas implementadas. Perfeito. Doutora Narjara Castro falando para a gente, então, desse cenário também em outros estados do Brasil. Importante a gente repercutir também. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Um abraço. Obrigada, doutora. Tenha um bom dia. Obrigada.